o trabalho do Elton é ligante à base da escória de aciaria, de forno elétrico a arco, por carbonatação acelerada ativada por CO2 pressurizado. A orientação ficou a meu cargo, mas muito também pelos co-orientadores, o professor Daniel Assunção Bertuol e o professor Alexandre Silva Vargas, grandes parceiros que nós temos aqui, tá? Nosso grupo tá com bastante perspectiva e fico muito feliz com isso. Elton, tu tem de 40 a 50 minutos para fazer a defesa. Depois disso, eu vou parar a gravação e começar novamente para a parte da arguição. Te desejo boa sorte e usa o tempo como tu achar melhor. Então, primeiramente, bom dia a todos da banca. Eu vou apresentar agora a defesa do meu mestrado, assim como o professor já mencionou, que é sobre um ligante à base de escória de aciaria de forno elétrico a arco por carbonatação acelerada ativado por CO2 pressurizado. Os professores, o professor foi meu orientador, o professor André, o professor Daniel e o professor Alexandre foram meus co-orientadores. Bom, primeiramente um sumário sobre o trabalho que nós vamos mostrar aqui hoje. A introdução do tema, que vai falar um pouco da escória de aciaria, da carbonatação acelerada, e também da necessidade de fazer essa pesquisa. Depois vou tratar um pouco dos objetivos, os materiais, métodos que nós utilizamos para fazer a pesquisa, e finalmente os resultados e a discussão também em conjunto com as conclusões que foram obtidas, e depois as referências finalizando. Bom, primeiramente, falando um pouco sobre a indústria siderúrgica no geral, ela enfrenta grandes desafios em relação à destinação desses resíduos, tanto na parte de resíduos de aço e também na parte de emissões de gases de efeito estufa. E também, atualmente, o Brasil ele é o 9º maior produtor de aço no cenário mundial, o que é um ranking significativo a nível mundial. E um dos principais coprodutos de toda essa indústria siderúrgica são as escórias, que, se tem alguém na banca, alguém na sala aqui que não entende exatamente o que é uma escória, eu vou entrar em detalhes depois, mas durante o processo de purificação do aço, são utilizados alguns minerais para limpar esse aço, purificar, e também na parte de produção do ferro. E acontece que durante esse processo se cria um filme na superfície do aço fundido, e esse filme ele é a escória, que depois, posteriormente, ele é liberado para campo, que nem nessa imagem aqui, e acaba que esse material, ao longo do tempo, ele resfria, e ele cria um aspecto de pedra, assim como está nessa parte direita aqui. Então, ela depende muito do processo produtivo que é feito, dependendo do tipo de forno, ela tem características diferentes, e, sendo isso, varia o seu uso. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre o processo produtivo da produção do aço com um forno elétrico a arco. Então, primeiramente, se usa o minério de ferro, tanto em formas de pellets, diretamente para o forno elétrico, ou é feita uma redução antes de colocar no forno elétrico, e esse processo ele também usa bastante sucata. Dentro desse forno aqui, existem geralmente 3 eletrodos gigantes que são parecidos com aqueles eletrodos de solda comum, que eles aquecem essa mistura aqui e, enfim, o aço é produzido. Eu vou entrar em detalhes depois da purificação da escória, que ela fica na superfície desse material, e depois a parte refinada desse material ela é levada para fundição contínua, onde são feitos as peças que nós conhecemos, como, por exemplo, os perfis, as chapas de aço. Então, aqui, dentro do forno, essa imagem aqui, eu trago, basicamente, para a gente entender onde é que fica a escória no processo inteiro. Aqui está o aço derretido, feito da sucata e também da parte do ferro. E a escória ela se deposita aqui na parte superior. E depois, esse aço ele é separado, tanto quanto a escória ela é separada. E nesse sentido, a escória de aciaria elétrica, existe já um movimento, já na Europa, mas ele vai se expandir ao longo do mundo, que é trocar os fornos de oxigênio básico, que são, digamos assim, a maioria das instalações industriais para esse tipo de indústria hoje em dia, que ainda usa uma fonte de energia que não é sustentável,
para fornos elétricos a arco, justamente porque é uma energia renovável e também porque é possível utilizar, por exemplo, sucata. Então, é uma medida mais sustentável em relação aos fornos de oxigênio básico. E também toda a questão de crédito de carbono que os países precisam tratar. Então, o aumento desse score ele já é previsto, né? Então, mesmo essa escória tendo aumento previsto, ela não é indicada para um uso comum que nós temos na nossa indústria, que é o cimento Portland. Justamente porque já existem outras escórias que são utilizadas no cimento Portland, como a escória de alto forno, por exemplo, que agrega propriedades ao cimento, mas esse tipo de escória aqui, ela, em estudos recentes, tem sido tratada como, em casos até nociva para o cimento Portland, porque ela pode ter reações expansivas, justamente porque ela tem, em certos casos, minerais como manganês ou magnésio, que eles podem reagir dentro da matriz do cimento e possa causar alguma expansão dentro dessa matriz, prejudicar esse cimento. E também, dentro da parte da indústria siderúrgica, nós temos já bastante estabelecido o conceito da economia circular, que é basicamente usar um resíduo novamente dentro da produção. Então, essa escória que nós estamos pensando em utilizar aqui para a indústria da construção civil, ela pode ser usada em outras indústrias também. Então, a princípio, a indústria siderúrgica ela já tem um pré-preparo para encaminhar esse resíduo para outras áreas. E justamente o que eu estava falando, o retorno de resíduos, agora ele é parte do processo também. A escória, que a gente vai tratar aqui, por exemplo, ela já é, por parte do processo, separada. Então, nós estamos buscando dar um uso para essa escória. Sobre o cimento Portland, ele é um material que ele tem muita relevância na sociedade atual, é basicamente impensável pensar na sociedade atual sem o cimento Portland, justamente porque ele é usado amplamente em várias construções. E a indústria cimenteira ela representa 8% dos gases globais de CO2, ou seja, uma indústria que ainda, a nível global, tem muita emissão de poluentes. Justamente por conta disso, existem vários protocolos internacionais que eles buscam diminuir as emissões desses gases do cimento, seja diminuindo ou também criando novas alternativas para o cimento Portland, que justamente é o caso dessa pesquisa aqui. Bom, nesse caso aqui, eu vou falar um pouco sobre a carbonatação acelerada, que é o processo que nós vamos utilizar ao longo do trabalho aqui, e estamos tentando usar ele como alternativa para o uso da escória. Então, assim como eu havia comentado anteriormente, nós vamos ter a escória, que é um elemento que ele é rico em minerais, como cálcio e magnésio, e juntamente com o CO2, esse CO2 ele pode começar uma reação de carbonatação desses minerais, o que de fato nos geraria uma matriz cimentícia carbonatada, ou seja, seria uma possibilidade de uso dentro da indústria da construção civil. Aqui ao lado eu tenho um exemplo que é bastante parecido com o que nós usamos aqui na pesquisa. Imagine que esse cilindro aqui ele é feito de escória de cearia e ele está submetido a uma determinada pressão de CO2. Dentro da estrutura desse material aqui, imagine que antes eu só tinha esses grãos maiores aqui, vão ser formados a partir que o CO2 vai permeando na superfície desse corpo de prova, desse cilindro, vão se criando, a partir da reação de carbonatação, a ocupação desses poros aqui. E, portanto, vai aumentando a resistência dessa matriz. Esse processo, também lembrando, ele é parecido com o processo de intemperismo, que esses silicatos de cálcio e magnésio podem sofrer na natureza, só que, claro, aqui, nesse caso, a gente está falando de anos, ou talvez até séculos, para acontecer. Nesse caso da carbonatação acelerada, nós estamos falando de um processo que pode levar horas apenas. Bom, aqui um pouco mais sobre o processo de carbonatação acelerada. Ele é um método artificial para acelerar essas reações químicas relacionadas ao óxido de cálcio livre, também ao óxido de magnésio. E nós utilizamos aqui o CO2 como reagente, ou seja, um gás de efeito estufa para ativar essa reação.
E, a partir dessa reação, são formados produtos carbonatados que podem contribuir para o aumento de resistência de uma matriz cimentícia que não vai ter o clinker do cimento Portland, que é a etapa, a parte produtiva do cimento que mais emite poluentes. E, além disso, esse método da carbonatação acelerada vem sendo bastante conhecido como uma maneira segura e eficaz de realizar o sequestro de carbono, que é um assunto em alta hoje em dia. A justificativa para o trabalho é a produção de um ligante alternativo sem clinker, ou seja, sem o produto mais poluente dentro do processo do cimento Portland, e também utilizar um rejeito industrial, que é a escória de cereais elétrica, como uma forma de aprisionamento de carbono, que tem um interesse aqui governamental, até eu diria. E também reduzir o impacto do descarte desses materiais, no caso da escória de cereais elétrica, na indústria de aço, para também agregar um valor a esse resíduo que hoje em dia não tem um uso tão bem definido assim. O objetivo geral vai ser verificar a eficácia desse processo de ativação acelerada da escória de cereais elétrica pelo CO2 pressurizado para a produção de um ligante isento de clinker, assim como eu havia comentado anteriormente. Os objetivos específicos agora, primeiro vai ser avaliar a influência desses parâmetros de pressão, temperatura e tempo de carbonatação acelerada em relação ao desenvolvimento da resistência à compressão dos materiais que nós vamos estudar. E, então, nós vamos ter a temperatura, a pressão e o tempo de carbonatação. O objetivo vai ser, a partir de uma análise estatística, avaliar quais desses parâmetros têm influência na resistência mecânica das amostras. Em sequência aqui, nós também vamos determinar as condições otimizadas de processo, ou seja, qual temperatura, pressão e tempo exatamente foi possível alcançar o melhor desempenho de resistência à compressão para as amostras de argamassa, que nós vamos tratar. E, posteriormente, vamos analisar também as alterações microestruturais, nesse caso, se tratando de RX, TG, FTIR e MEV das amostras ativadas por CO2. Bom, agora, se tratando dos materiais, nós temos aqui a escória de cearia elétrica, de forno elétrico a arco, de forma granular, assim como nós havíamos recebido ela da indústria, e depois de um período de moagem em moinho de bolas, por 6 horas, ela foi diminuída e nós utilizamos a parte passante na peneira 180 micrômetros. Em relação à areia que nós utilizamos, usamos a areia do IPT, que ela é padronizada e a recomendada na norma brasileira de cimento Portland. Nesse caso, nós vamos fazer uma adaptação para os corpos de prova de argamassa. Então, os corpos de prova de argamassa vão ser realizados numa proporção de 1:3 em relação às escórias, com as areias, perdão. E agora, se tratando sobre o programa experimental, primeiramente foi feita a caracterização dos materiais, a escória e a areia, e, posteriormente, para a preparação das amostras, foi preciso determinar uma umidade especial para a moldagem desses CPs de argamassa. E nós buscamos isso dentro das normas brasileiras de compactação de solos, nós aproveitamos aqui e determinamos uma umidade ótima para realizar a moldagem desses corpos de prova. Sobre a moldagem dos corpos de prova, depois que foi determinada a umidade especial, nós buscamos avaliar 3 temperaturas diferentes, 4 pressões diferentes e também 3 tempos de processo. Além dos corpos de prova carbonatados, que se tratam dessa parte aqui de cima, onde existe a configuração da pressão, da temperatura e do tempo, foram moldados também amostras referências, que são, no caso, relacionadas a corpos de prova de argamassa que não sofreram o processo de carbonatação acelerada, ou seja, eles foram mantidos em sala climatizada durante idades pré-determinadas, onde, no final do trabalho, nós vamos conseguir comparar essas amostras referências, que não sofreram o processo, com as que sofreram o processo. Posteriormente, nós realizamos os ensaios de resistência à compressão,
seguido de uma longa análise estatística para determinar justamente a condição ideal do processo, ou seja, a pressão, o tempo e a temperatura do processo que vai nos dar a maior resistência à compressão. E nesse caso, para seguir as análises microestruturais, nós tratamos das argamassas e também das pastas. Em relação às argamassas, foram vistos o DRX e o MEV, como eu vou tratar no final do trabalho, e também, nesse caso aqui, o FTIR e o TG, para as pastas. Sobre a preparação das amostras, primeiramente nós temos um molde triaxial, que eu vou mostrar na sequência, e o material colocado aqui dentro, e a partir da compactação mecânica, tem um peso suspenso aqui, são realizados 10 golpes por camadas, nós colocamos 3 camadas de material, e esse material é compactado até ficar semelhante a esse cilindro aqui, que posteriormente ele é colocado em uma prateleira, nós realizamos a moldagem de 6 corpos de provas por vez. Posteriormente, esses 6 corpos de prova aqui que estão na prateleira, eles são inseridos dentro do reator, onde o reator ele faz a inserção do gás aqui dentro desse cilindro, e também onde nós podemos controlar a temperatura que é colocada as amostras, ou seja, o reator tem parede ocas, onde a água circula aqui numa temperatura pré-determinada, e onde nós vamos colocar durante um tempo pré-determinado também para avaliar as mudanças nesses corpos de prova. Sobre a preparação das amostras, aqui embaixo eu deixo um detalhe da montagem do molde que nós avaliamos. Esse molde ele é adaptado da norma brasileira de compactação de solos, que a partir de toda a nossa pesquisa foi julgado que esse molde ele seria o mais ideal justamente por conta da superfície do material. Ela é bem granular e depois, compactando essa superfície, esse molde que ele seria mais adaptado e poderia nos dar um CP, digamos assim, mais uniforme nas suas dimensões. Aqui eu tenho a argamassa de escória separada, aqui já misturada, então ela tem proporção de 1:3 em massa, e aqui essa escória que já está preparada, que ela é colocada dentro do corpo de prova com um dosador. Esse dosador aqui dentro é representativo de uma camada, nós vamos utilizar 3 camadas, e para cada camada são compactados 10 golpes com esse compactador aqui. Então, são realizados, o peso ele é levado até uma certa altura e depois é deixado cair 10 vezes para compactar essas amostras. Posteriormente, vocês podem ver que aqui em cima existe uma parte desse corpo de prova. Nós retiramos essa parte do CP e ele vai ficar dessa forma aqui. E então é feito um tratamento na superfície, um sarrafamento, justamente para melhorar a superfície do corpo de prova e melhorar o contato com a prensa que nós vamos utilizar depois. Depois, esse molde ele é desmontado e as peças são cuidadosamente retiradas para fazer a desmoldagem desse material. E, assim como havia mostrado no esquema, cada vez que nós realizamos a moldagem aqui, são separados 6 corpos de prova. Então, esses 6 corpos de prova, posteriormente, eles vão para a prateleira, e então são colocados para carbonatação dentro do reator. Aqui, sobre os parâmetros de processo, que eu havia apenas comentado anteriormente, nós vamos tratar aqui de 3 temperaturas, ou seja, 40, 60, 80 graus. O tempo de carbonatação vai ser de 2, 4, 6 horas, ou seja, 3 tempos. E sobre a pressão, vão ser 4 pressões diferentes. Vocês imaginem que 1 bar é parecido com o que alcança uma panela de pressão. Aqui nós vamos tratar a partir de 5 bar. E trataremos, portanto, de 5 bar, 10 bar, 40 e 60 bar. Vocês podem ver que do 10 para o 40 bar existe uma diferença substancial aqui na pressão. E assim como eu vou explicar no próximo slide, isso é em função de uma limitação que nós tivemos nos equipamentos. De 5 a 10 bar, nós utilizamos um manômetro, que ele saía direto do cilindro para realizar
essa medição dentro do reator, mas esse manômetro ele tinha um limite máximo, que ele operava em torno de 15 bar. Então, para medida de segurança, nós optamos por realizar a pressão entre 5 e 10 bar. E já o caso do 4060 bar, nós utilizávamos uma bomba de pressão para fazer toda essa parte da pressão. E acontece que essa bomba ela tinha uma pressão mínima. Essa pressão que a bomba deveria operar seria necessário que fosse um pouco maior da pressão interna do cilindro, então que girava em torno de 30 bar. Então nós optamos aqui por trabalhar entre 60 e 40 bar. Aqui, os dois sistemas que foram utilizados durante todo o processo. Primeiramente, a parte do sistema 1, que é em relação ao 510 bar. Existe um manômetro aqui que ele mede a pressão dentro do reator, um banho termostático que ele vai manter a temperatura dentro das paredes do reator, e, posteriormente, uma válvula agulha aqui que serve para despressurizar, né, esse reator. E já o sistema 2, que vai servir para as maiores pressões, de 4060 bar, vocês podem ver aqui que o cilindro ele vai diretamente para uma bomba de pressão e, posteriormente, essa bomba aqui alimenta o reator. Então, o esquema é parecido, só com a questão da bomba, que é controlada aqui por um controlador, diferentemente do manômetro, que era manual aqui nesse caso. Sobre o processo de carbonatação, assim como eu havia comentado anteriormente, são separados 6 corpos de prova, eles são levados aqui em prateleira para dentro do reator, onde esse reator posteriormente é fechado, ele já está aqui numa temperatura ideal, e são parafusados aqui as entradas e saídas de gás. Aqui a entrada de gás e aqui a saída de gás. Aqui nós temos uma imagem da prateleira que nós utilizávamos, que contém todo o sistema de carbonatação. Primeiramente, aqui o reator, ele ficava nessa região aqui, e aqui todos os passos que eu mostrei ali no slide anterior, onde os corpos de prova eram separados em prateleiras e depois posicionados e fechados dentro do reator. E também aqui está indicada a bomba de pressão que nós utilizávamos, né? Ela é esse aparelho aqui, controlado por esse controlador. E existem 2 cilindros aqui, porque um cilindro ele foi usado exclusivamente com a bomba e o outro cilindro ele foi utilizado exclusivamente com o manômetro. Esse aqui é relacionado às baixas pressões e a bomba para as pressões de 40 e 60 bar. Bom, depois da resistência, depois do ensaio de carbonatação acelerada, os corpos de prova eles têm esse aspecto aqui, granular, mantendo a coloração da escória, e após o processo de carbonatação, como eu vou entrar em detalhes na sequência, nós realizamos os ensaios de resistência à compressão para configurações pré-determinadas. Então, aqui eu tenho o CP durante o ensaio de resistência à compressão e ele já rompido aqui. Sobre a análise estatística, que é uma parte essencial no trabalho, ela foi separada aqui na apresentação entre 4 partes. Primeiramente, em relação a uma avaliação preliminar de todos os resultados para as temperaturas diferentes, de 40 e 180 graus, para, posteriormente, ser avaliado esses quadros em relação à temperatura, ou seja, vamos separar esses quadros que antes eram avaliados juntamente, eles vão ser separados em relação à temperatura, e depois vamos escolher a temperatura ideal e depois, por fim, indicar qual o processo otimizado no ensaio, avaliando sempre os resultados de resistência e compressão. Então, aqui estou dando uma exemplificada de como eu indiquei anteriormente. Primeiro, nós temos aqui 3 temperaturas diferentes, de 40, 60 e 80 graus, e nós buscamos avaliar somente essas configurações que estão em verde aqui, justamente porque, pelo processo de correlação de Spearman, essas configurações aqui de quadro em extremos e também intermediários seriam suficiente para indicar tendências de comportamento e também para eu julgar se os fatores, no caso de temperatura, pressão e tempo, seriam significativos em relação à resistência à compressão. Quando eu digo significativo, eu digo estatisticamente comprovado que esse parâmetro vai ser, digamos assim, influente sobre a resistência à compressão que os corpos de prova estão atingindo.
E, posteriormente, já que eles foram avaliados juntamente aqui, como eu tenho temperaturas diferentes, pressões diferentes aqui, eu posso ter comportamentos diferentes e a minha análise pode ser mascarada. Então, uma opção foi separar esses quadros aqui, essas malhas, assim como eu tratei no trabalho, em temperaturas diferentes. Aqui de 40, 60, 80 graus, onde vai ser feito novamente a correlação da espirma, e aqui vai ser possível ver qual é a maior resistência à compressão que foi atingida e também quais fatores foram relevantes para a resistência à compressão. Posteriormente, nós vamos escolher uma dessas malhas aqui, onde ela vai ser completada justamente para incrementar ainda mais as nossas análises, onde vai ser feita uma análise de variância, uma nova, para ver se os fatores realmente são influentes, se os grupos de fatores aqui são influentes entre si, e depois, para complementar a nova, uma análise de post-hoc-tuck para ver e comparar várias dessas configurações entre si, para eu também confirmar tendências do comportamento do material. E o teste de Taylor vai ser utilizado em caso de algum empate, que nós vamos ter aqui já adiante. Ou seja, esse teste aqui consegue verificar se duas amostras diferentes vão ser estatisticamente diferentes entre si. Então, primeiramente, continuando aqui com a malha completa, nós vamos ter posteriormente, de um desses resultados aqui, ele vai ser escolhida a configuração ideal, que se trata de uma temperatura, pressão e tempo de processo, que seriam os ideais para atingir a maior resistência à compressão. Então, os resultados agora sobre os CPs não carbonatados, que eles não passaram pelo processo de carbonatação acelerada. Eles foram tratados aqui para 7, 28, 91, 180 dias. A maior resistência encontrada ela foi para 91 dias, mas como teve aparentemente, visualmente, uma queda de resistência aqui, foi realizada uma correlação da espirma e foi comprovado estatisticamente que não tem uma diferença estatística aqui. Então, nós podemos comprovar que a resistência dos CPs, nesse caso, estabilizou nessa faixa, entre 91 e 180 dias. Então, nós vamos utilizar como a maior média desses corpos de prova 0,97 MPa. E agora, sobre os resultados de resistência carbonatados, para 4 diferentes pressões, 5, 10, 40, 60 bar, para 3 diferentes tempos, 2, 4, 6 horas, e para 3 temperaturas diferentes. Aqui eu já apresento a malha com todos os resultados preliminares, que nós temos aqui para temperatura de 40, 60 e 80 graus, perdão. E dentro dessa análise conjunta de dados, que foi feito com a correlação da espirma, foi apontado que somente o tempo foi um fator significativo dentro dessa análise. E então, a temperatura e a pressão aqui não foram significativos numa análise geral. E, na sequência, nós vamos separar essas malhas aqui, em relação à malha de 40, 80 e 60 graus, e vai ser possível ver que essas malhas aqui apresentam comportamentos diferentes em relação ao que foi mostrado na análise geral. Em relação aqui à análise da malha de 40 graus, somente a pressão foi significativa para a resistência à compressão do processo. Para a malha de 60 graus, a pressão e o tempo de processo foram significativos para a resistência à compressão, e para a malha de 80 graus, somente o tempo de processo foi significativo. Então, agora na sequência, para a escolha de uma dessas malhas aqui, nós vemos que somente a malha de 60 graus ela foi influenciada por 2 parâmetros diferentes de processo, e também ela obteve o maior resultado prévio de resistência à compressão. Então, a gente tem aqui que 12,16 é o maior resultado prévio. Então, nesse sentido, como ela foi influenciada por 2 processos e teve o maior resultado de resistência à compressão, ela foi escolhida para ser a temperatura de processo que nós vamos seguir daqui para frente. Depois dessa malha de 60 graus, aqui, nós vamos, então, completar essa malha. Aqui a gente tem ela completa para prosseguir com as análises. Então, vocês podem ver que aconteceu aqui que antes o resultado maior de resistência à compressão era 12,6 MPa, e agora é relativo à pressão de 10 bar, 12,56 MPa. E então, nós vamos
prosseguir aqui com o restante das análises estatísticas, a nova e post-hoc-Tukey. Em relação à nova, a pressão e o tempo de processo foram comprovadamente agora significativos com a malha completa, e também foi provado que há uma interação significativa entre a pressão e o tempo de processo, ou seja, eles estão, digamos assim, trabalhando juntos para o aumento da resistência à compressão dessas amostras. Em relação ao post-hoc-Tukey, não houve diferença significativa de 5 para 10 bar, ou seja, estatisticamente 5 e 10 bar são iguais aqui, assim como 40 e 60 bar são estatisticamente iguais entre si. E houve uma diferença, então, sobre 5 e 10 bar e entre 40 e 60, ou seja, tem uma diferença entre esses dois grupos aqui. E, novamente, a resistência, para a resistência, somente o tempo e a pressão foram influentes aqui. Agora, sobre os resultados de resistência com pressão que são relativos a essa malha aqui, de 60 graus, a maior resistência alcançada foi 12,56 MPa. A resistência para todos os casos aqui, conforme foi aumentando o tempo do processo, foi aumentando a resistência com pressão. E as menores pressões, no caso 5 e 10 bar, elas obtiveram maiores resultados de resistência com pressão. Em relação às pressões de 40 e 60 bar, elas tiveram resistências menores. Então, nesse caso aqui, é importante lembrar também que a maior resistência à compressão aqui, que seria 12,56 MPa, em relação à maior resistência dos corpos de prova que não foram carbonatados, que seriam de 0,97 MPa, o processo da carbonatação ele possibilitou um aumento de 1.192% na resistência à compressão média dessas argamassas, ou seja, o processo aqui tem uma grande evidência que ele realmente possibilitou um aumento expressivo de resistência à compressão. E agora nós precisamos escolher uma dessas configurações aqui para seguir com as análises microestruturais. Nesse caso aqui, nós avaliamos a maior resistência à compressão e também o menor custo possível da implantação aqui. Nesse caso aqui, é possível ver que as maiores resistências foram para 6 bar e também para as resistências de 5 e 10 bar. Como toda malha aqui ela é referente a 60 graus, a única variável que pode mudar e pode afetar a nossa escolha aqui, já que estamos tratando da resistência à compressão, seria a escolha da pressão. Existe uma diferença mínima aqui de resistência à compressão, que seria 0,40 MPa, em relação aos CPs de 10 bar para os de 5 bar, e nesse caso aqui nós fizemos uma análise estatística para realizar esse desempate. Então, pela uma análise de T de Student, que eu havia mostrado anteriormente, foi comprovado que 5 e 10 bar são resultados estatisticamente iguais, tanto em razão do desvio padrão, quanto da diferença mínima de resistência à compressão. Então, nesse caso aqui, nós escolhemos a resistência a configuração que tem a resistência um pouco menor, mas estatisticamente igual, que seria a configuração de 60 graus, 5 bar, essa azul aqui, para o tempo de processo de 6 horas. A partir dessa configuração ideal de otimizado de ensaio, nós prosseguimos para as análises de caracterização microestrutural, que vão desde a difração de raio-x, do DRX aqui realizado para argamassas e pastas, ou seja, para ficar uma forma mais fácil de nós observarmos no DRX, que eu vou aprofundar depois, a análise de termogravimetria, para ver a perda de massa em relação ao aumento de temperatura, depois o F-TIR para as pastas, e, por fim, a análise de MEV para as argamassas. Bom, aqui em relação à análise da caracterização mineralógica, primeiramente ela foi feita para as argamassas, em conjunto também foi feita com as pastas, que eu vou entrar em detalhes depois. Aqui, em cima, na parte verde, nós temos a melhor configuração, que é 60 graus, 5 bar, 6 horas, e optamos por colocar essa configuração intermediária aqui, que a única variável seria o tempo. Então, justamente para ver entre 2 e 6 horas se um pico dos minerais que nós esperamos encontrar, ele vai aumentar de intensidade durante a análise. E, por fim, uma análise de referência, que seria em relação a corpos de prova que não foram levados ao processo. Aqui,
de uma forma geral, é possível ver que de 2 para 6 horas existem alguns minerais aqui que eles aumentam de intensidade, principalmente a parte da calcita aqui, que ela não existe no corpo da prova referência, então nós podemos inferir que o processo ele propiciou a formação dessa calcita. Mas ainda assim, por conta desse grande pico de cálcio aqui, ele causa uma deformação na proporção de de todo o TRX. Então, nós optamos por, assim como a sugestão do professor Felipe, fazer essa análise em pastas, o que agora nós temos aqui em tela, facilitou bastante a detecção de minerais que foram formados aqui nessa análise. Nessa comparação aqui, foi feita um pouco diferente da anterior. Nós utilizamos a escória, um corpo de prova de pasta de 7 dias aqui, que não foi levado para carbonatação. Sempre que eu falo referência, eu digo um corpo de prova que não foi carbonatado. E também a nossa melhor configuração aqui. E o que nós podemos ver é que existem alguns minerais compostos, principalmente a base de cálcio e também a base de magnésio, que eles foram criados aqui, que eles foram formados nessa etapa da melhor configuração. Como, por exemplo, nós temos a calcita aqui, o C, a calcita magnesiana, que é esse mais aqui, que ele a calcita magnesiana, principalmente, que ela não é encontrada nos outros difratogramas, e também alguns outros materiais que aparecem após o processo de carbonatação, como a gelenita, que é um material que ele engloba cálcio, alumínio e silício, e também outros materiais como, por exemplo, a umbolditina, que é um material um minério que trata de ferro, carbono, enfim, outros materiais que não foram encontrados durante a análise de cada um desses espectros e que o processo de carbonatação acelerada facilitou. Bom, agora sobre a caracterização termogravimétrica, da parte da comportamento em relação ao fogo aqui. Aqui nós temos ao canto corpos de prova de pasta, que foram utilizados para fazer essas análises aqui, assim como o DRX. E existe uma faixa de temperatura aqui que ela gira em torno de 600 até 760 graus, que aqui comparando as mesmas tipologias anteriormente feitas para as outras análises microestruturais, a escória, o corpo de prova de pasta para 7 dias e aqui a nossa melhor configuração, foi visto que para esse intervalo de faixa de temperatura houve uma perda maior de massa. Então, é mais uma evidência que foram gerados compostos carbonatados dentro dessa faixa aqui, ou seja, que o processo de carbonatação acelerada ele propiciou essa geração desses compostos e, portanto, o processo efetivamente funcionou. Em relação ao FTIR agora, foi provado aqui no FTIR que existem várias bandas que comprovaram a vibração do grupo funcional dos carbonatos, que seria esse grupo aqui do CO3. Então, justamente em comparação aos outros espectros aqui, nós podemos dizer que para a tipologia do processo ideal foram encontrados mais bandas e posteriormente nesse modo foi encontrada mais uma evidência que essa parte dos carbonatos ela foi propiciada durante o processo de carbonatação acelerada. E, bom, sobre a caracterização morfológica agora das argamassas, que foi feita por MEV e por EDS, principalmente para as argamassas, eu vou começar aqui com uma imagem de uma argamassa que ela foi feita também para a melhor configuração aqui, aquela que eu havia tratado anteriormente, 60 graus, 5 bar e 6 horas, num zoom de uma ampliação de 1000 vezes. E é possível ver nessa amostra aqui que a morfologia dessa argamassa, aqui a gente tem, só para situar melhor, um grão de areia nessa região aqui, e aqui nós temos a pasta de escória ativada. Bom,
essa pasta ela não tem uma morfologia bem definida, ela não é possível ver uma cristalização que seja visível nela aqui. Entretanto, essa mesma pasta aqui, ela possui regiões bem densificadas, como a gente pode ver, principalmente nessa parte aqui, nessas partes mais escuras, que assim como eu tratei no trabalho, no documento escrito, em relação à morfologia original da escória, essa morfologia aqui, ela é bastante diferenciada. Então, é mais uma evidência que, após o processo de carbonatação, essa morfologia foi mudada e tivemos como resultado essa morfologia aqui, que ela tem regiões bastante densificadas. Bom, aqui nós temos a zona de transição, como eu havia comentado, toda essa parte aqui é um grão de areia, e aqui é a zona de transição entre a pasta e a região ativada. É possível ver aqui que essa região ela tem algumas partes, uma porosidade aparente, mas quando se compara com tempos de processos menores, que, assim como eu havia tratado no DRX, é um fator influente, é possível ver que tempos menores tem uma região de zona de transição ainda menos densificada do que está aparecendo aqui. Bom, prosseguindo com essa análise, agora com o EDS, que nós vamos ver a composição química desses pontos, nós possibilitamos aqui ao redor da zona de transição fazer um ponto para identificar e comprovar que isso aqui é um grão de areia, ou seja, a partir do feixe de elétron que vai ser inserido aqui, é de se esperar que ele dê uma alta composição em silício, então nós vamos poder, digamos assim, confirmar que é um grão de areia essa região, e posteriormente nós vamos fazer numa outra região aqui, numa zona densificada, justamente para ver a composição dessa pasta ativada. Então, nesse sentido aqui, pela composição de alta em silício aqui desse ponto, nós podemos confirmar que é uma parte de silício, e ao ponto 2 aqui, que é em relação à parte da escória ativada, ele teve uma composição com bastante teor de cálcio aqui, e também, nesse sentido, nós podemos inferir que foi o processo de carbonatação acelerada que propiciou essa mudança de morfologia aqui. Bom, sobre as conclusões agora do trabalho, para as temperaturas de 40 e 80 graus, apenas um dos fatores foi significativo para esse processo, ou seja, para 40 graus, somente a pressão foi um fator influente, e isso se dá muito em relação à solubilidade dos gases, que quanto menor a temperatura que eu tenho do meu meio, os gases eles são melhor solubilizados, então nesse caso somente a pressão de CO2 ela foi influente, e para 80 graus somente o tempo de processo foi influente aqui. E também só o tempo de processo ser influente nesse caso é em relação à solubilidade dos gases, porque quando a pressão do meio é aumentada, os gases têm uma maior dificuldade de se solubilizar no meio. E bom, a configuração determinada como ideal aqui foi a de 60 graus, 5 bar, 6 horas, aqui tratado de forma resumida, e a resistência à compressão de um corpo de prova que não passou pelo processo em relação à nossa melhor configuração, foi possível um aumento de aproximadamente 1.154% na resistência à compressão. Ou seja, o processo de carbonatação acelerada aqui possibilitou um amplo aumento da resistência à compressão dessas amostras de argamassa. E bom, a análise do DRX ela possibilitou identificar algumas fases carbonatadas, como a calcita magnesiana e a ombuditina, que foram resultado do processo de carbonatação acelerada da escória, só apareceram nessa configuração aqui, de 60 graus, 5 bar, 6 horas, e não nos corpos de prova não carbonatados. E também o TG, né, a nossa análise de termogravimetria indicou que entre a faixa de 600 e 750 graus, houve uma perda de massa que ela é característica da calcita, que é justamente um material, um mineral que é um produto do processo de carbonatação acelerada, ou seja, mais uma evidência que o processo propiciou a formação da calcita. Sobre as conclusões também aqui do FTIR,
apontou a vibração de grupos funcionais dos carbonatos, né, do CO3, e quando nós juntamos os dados do FTIR com o DRX, acaba que há uma complementação das informações. Como os carbonatos foram identificados pela vibração, foi identificado a calcita no DRX, e também no TG foi identificado a perda de massa, que é a característica da calcita. Então, nós podemos confirmar que o processo de carbonatação, ele realmente possibilitou a formação desses minerais. E, bom, nesse sentido aqui, o processo de carbonatação para a escória de serraria elétrica que eu tratei nessa pesquisa pode ser um processo alternativo para a produção de uma matriz cimentícia que seja isenta de clinker, usando o CO2 para adquirir a resistência da matriz, e também o processo, ele ele conseguiu fixar o CO2 do processo pressurizado na matriz de uma forma cristalina, ou seja, ela interagiu com a escória, e acaba que, sob um aspecto ambiental, esse fator é bastante importante como uma forma de redução do CO2 da atmosfera. E nesse sentido aqui, eu vou tratar posteriormente, são necessárias novas pesquisas justamente para avaliar o comportamento mecânico e a durabilidade dessas matrizes após os compostos serem formados no processo de carbonatação acelerada. Bom, para trabalhos futuros, aqui eu trago a realização para essa mesma escória de um trabalho com menores pressões do que eu tratei e também em menores temperaturas. Justamente porque em menores temperaturas é possível que o gás do CO2 ele se solubilize de uma forma melhor e talvez até permeie e consiga entrar melhor na matriz com temperaturas melhores. Assim como para pressões menores, seria uma alternativa interessante para a indústria, já que o gasto energético de utilizar menos pressão, ele é favorável. E também, assim como havia comentado, a realização de ensaios de durabilidade, justamente para verificar a estabilidade dimensional dessa gamassa e desses compostos com a pasta da escória carbonatada durante o processo, e também segue a sugestão de quantificar essa absorção de CO2 que ocorre nos corpos de prova, justamente para ter um parâmetro para processo industrial e conseguir verificar realmente em relação ao processo o quanto que esse CO2 é absorvido pela matriz. Bom, aqui eu deixo meus agradecimentos à UFSM, ao programa de pós-graduação, ao projeto de pesquisa que foi essencial para a realização desse trabalho, para a CAPES, pela ajuda durante todo o tempo de mestrado, e também, aqui, em seguida, eu deixo minhas referências, que foram utilizadas nessa apresentação, e deixo meu muito obrigado a todos da banca. Bom, Elton, muito obrigado.